Eu sou a Maria Augusta. E eu sou a Pedra Rosa. A gente vai ensinar vocês a fazer uma torta de banana. Vamos precisar de 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, um pacotinho de fermento químico, bananas, 2 penquinhas assim pequenas, mais ou menos umas 12 bananas em média, dependendo do tamanho da banana. Margarina, canela moída e aqui para o tamanho dessa forma, 3 ovos. Aí na sequência a gente vai colocando como que vai fazer o processo. Então, aqui nesse processo, a gente já colocou as 2 xícaras de farinha, as 2 xícaras de açúcar. E o fermento químico. E aí a gente vai mexer bem para fazer essa mistura aqui, fazer ele ficar bem misturado. Esse processo é realmente a seco mesmo, esse processo é seco. E aí na sequência eu vou mostrar aqui o outro processo da torta de banana. Então a farinha, o procedimento a seco a gente reserva e aí corta as bananas aqui num outro recipiente. Dessa maneira, em rodelinhas finas, não muito grossas, assim, mais ou menos essa espessura, e reserva para fazer a montagem da torta. Então, agora vamos para a montagem da torta. Uma forma desse tamanho, a gente unta com óleo e salpica farinha de trigo. E aí a gente começa a montagem da torta que eu vou mostrar para vocês. A gente vai colocando as rodelinhas bem juntinhas na forma e forra toda a forma bem forradinha. Dessa maneira aqui. Vai forrando. Quer que eu acelere depois essa parte? Pula. Então, a gente vai fechando e tentando fechar todos os buraquinhos aqui. Quanto mais fechadinho, melhor, pra gente ter uma torta mais fofinha e melhor. A gente fecha todos os buraquinhos aqui, ok? Fechando a primeira camada de bananas, a gente vai colocar pontos de margarina aqui entre os pontinhos, assim, meia colherzinha em cada pontinho e vários pontos no meio da torta, para dar a liga, para dar o sabor, né? E para ficar um pouco mais macia, né? Para ela poder não ficar seca. Então, vários pontos aqui, a gente vai colocar esses pontos de margarina e aí depois a gente vai fazer a sequência com a parte da farinha ali, que é o processo seco. Assim, mais ou menos, vai ficar a primeira camada, né? Com essas margarinas assim, esses pontos. Então, agora depois que a gente colocou os pontos de margarina, assim, mais ou menos distribuídos, né? Aqui na torta, que nem tá mostrando no vídeo, a gente vem pro processo a seco e vai salpicar em cima da torta essa mistura aqui da farinha, o açúcar e o fermento, que a gente já tinha, no início, já tinha misturado e reservado. E assim a gente vai colocando uma camada, outra camada. Nessa forma aqui, provavelmente vai dar mais uma camada de banana. Agora, em cima aqui dessa mistura seca, a gente vai colocar as bananas de novo, vai distribuir a margarina de novo e vai repetir o processo. A última camada, que eu vou mostrar para vocês depois, vai ficar com a farinha. Bom, agora a gente já tem a finalização da torta, né? Que termina com o processo do seco, né? Da farinha. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer aqui o processo do ovo. A gente vai pegar o ovo e vai quebrar. Isso. Eu vou acelerar isso.
3 ovos a gente vai colocar. Isso. A gente pode utilizar ali o mix ou o fouet aqui, né? Como vocês preferirem. Ou garfo. Ou garfo também. Vamos lá, Pedro. É mais ou menos dessa consistência aqui, tá? A gente bate uns 3 minutinhos e depois a gente coloca em cima da torta. Dessa maneira assim. E aí a gente faz isso para tentar cobrir toda a torta. A gente arruma aqui, vai cobrindo toda a torta com esses ovos batidos. E na sequência a gente vai salpicar um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela. Aí nesse processo a gente salpica um pouco de açúcar aqui, um pouquinho de canela. A gente vai salpicando aqui um pouquinho de açúcar e um pouquinho de canela. Isso, tá um pouquinho aberto aqui. Mais aqui nos cantinhos. Isso! E aí, mais um pouquinho aqui, Pedro. Assim, ó. Ó, pra fechar todo com um pouquinho de canela. E agora vai pro forno. Forno já pré-aquecido a 180 graus. Então, a gente deixou 35 minutos eu deixei no forno. E aí a gente mais ou menos vai observando ali, né? Pra ficar nessa coloração assim. Então, pessoal, vai ficar assim nessa textura. Claro que a gente tá cortando ela quente aqui um pouco ainda, mas o ideal é esperar ela esfriar um pouco pra depois cortar. Mas já tô cortando pra vocês terem uma noção como é que ela fica. Ela vai ficar assim, molinha, né? Com essa consistência assim. Então, espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado e que façam aí qualquer coisa. Dê um like, né? Fala lá, Pedro, pra dar um like. Dê um like. E até o próximo vídeo, né, Pedro? Valeu!